E se você tivesse em casa um dia e recebesse uma encomenda, um DVD com um monte de letras e números aleatórios escritos nele. Então você coloca esse DVD para reproduzir e no menu você vê escrito um código 11BX1371. Clicando nesse código aparece um vídeo. Isso foi uma coisa que aconteceu em 2015 com um blog de tecnologia chamado GadgetZ. O dono do blog recebeu uma encomenda na caixa postal com o nome dele escrito, Johnny. Na verdade o blog tinha e ainda tem um número da caixa postal para as pessoas mandarem qualquer coisa que quisessem. Então não era tão incomum receber alguma encomenda. Por isso o Johnny acabou não ligando muito para essa carta e deixou guardado por alguns meses. Até que algum dia, no início de outubro, ele decidiu abrir a carta e deu de cara com um DVD com o tal vídeo 11BX1371. Ele percebeu que no vídeo aparecia vários símbolos, códigos e criptografias, e então decidiu escrever um post no blog contando sobre tudo de estranho que tinha nesse vídeo e pediu ajuda para tentar decifrar o que tudo isso podia significar. Logo no DVD a gente já vê esse código. Esse é um código de base 64 que, quando descriptografado, dá pra ver um monte de letras, número e alguns símbolos. Basicamente, se você transformar essas porcentagens e esses U's em espaços, a gente consegue isso. Por causa desses dois U maiúsculos, um usuário no Reddit lembrou de um tipo de codificação de caracteres chamado Unicode, em que basicamente o formato padrão dessa codificação é U mais e 4 caracteres. Então, por exemplo, usando um site para decodificar U mais 0102, conseguimos esse A em específico. Sabendo disso, agora a gente consegue esses outros caracteres que a princípio não significam nada, mas fingindo que esse outro código de Unicode seja outro A desse, e trocando as letras que sobraram por seus respectivos números no alfabeto, a gente consegue 11AA1371, que dá pra formar exatamente 11BX1371. Beleza, só que dá pra perceber que realmente tem algo que possa ser resolvido, algo que realmente faça sentido, um enigma. Então vamos tentar resolver esse vídeo de uma vez. A máscara que a pessoa tá usando durante todo o vídeo é a máscara que médicos usavam durante a peste bubônica e teve um pico de casos entre 1346 e 1353. Logo, muita gente também acha que 1371 do título do vídeo é uma referência a esses tempos também. Médico da peste era o nome de quem tratava os doentes da peste, mas eu vou chamar o personagem que aparece no vídeo de Plague Doc, porque é mais fácil. Uma das primeiras coisas a serem descobertas sobre o vídeo, além das diversas cifras, foi o espectrograma do som do vídeo. Resumidamente, todo som tem uma frequência visual que ele forma, e tem como você formar imagens com essa frequência de ondas. Como já deu pra perceber, o áudio inteiro do vídeo é esse barulho insuportável. Quando foram ver o espectrograma, o pessoal viu que tinha diversas coisas bastante pesadas envolvendo gore, nudez e coisas do tipo. Por causa disso, muita gente pensou que era algo com vítimas reais, um serial killer falando dos crimes dele ou até uma ameaça ao carinha do blog que foi enviada a encomenda, já que lá tinha escondido até a frase "você já está morto", mas não. Na verdade eram só imagens de filmes de terror e de uma vítima de um serial killer conhecido como o Estrangulador de Boston. E era basicamente isso que tinha no espectrograma. Agora, em relação ao vídeo em si, nos primeiros 3 segundos dele aparece por alguns frames um código Morse. Decifrando ele, conseguimos esses 38 caracteres com maioria de números e algumas letras que dá pra perceber ser um outro código chamado código hexadecimal. Sabe aquele código de cores que aparece para determinar cada cor em aplicativo por aí? Então, é isso. Então, colocando isso num site e decodifica isso para texto, a gente consegue a frase Red lips like 10th, ou em português algo do tipo lábios vermelhos gostam do 10º. A frase não faz o menor sentido agora porque tem todo um contexto que vai vir e eu vou falar disso depois. Enquanto o vídeo continua, mais alguns números e letras aparecem até que chegamos no segundo 28 e só por literalmente 2 frames dá pra ver isso. É um textinho de cabeça pra baixo que, colocando da maneira certa, dá pra perceber que são letras e números formados da mesma maneira do código hexadecimal do outro texto. Então, de novo, colocando em um site que decodifica código hexadecimal, a gente consegue isso.
que são coordenadas. Coordenadas que, colocando no Google, leva a Washington, nos Estados Unidos, mais especificamente na Casa Branca. Lembra disso porque vai ter todo um contexto dos Estados Unidos que vai se repetir de novo e de novo. Continuando o vídeo, um símbolo na luva do Plague Doc começa a piscar em alguns ritmos diferentes que novamente descobriram ser um código Morse. Os que piscavam mais rápido eram os pontos e os mais lentamente eram, obviamente, os traços. Assim conseguimos essa frase que, traduzindo, seria 2015, haverá 3. E é assim que o vídeo vai continuar, com um monte de coisa para ser decifrado, e na época foi resolvido tanto por pessoas do Reddit quanto pessoas do IRC ou IRC, como você preferir, que era basicamente um Discord de tipo mais de 20 anos atrás. E de novo não vai fazer tanto sentido, mas calma que as coisas vão se revelando. Outro texto que aparece por um único segundo é esse. Esse aí descobriram ser uma fonte chamada Wingdings 3. Essa fonte é até bem conhecida porque ela foi usada pela Microsoft e ainda é usada até hoje nos programas dela há pelo menos mais de 10 anos. Então, usando essa fonte para descobrir os reais significados dos símbolos dela em letras e números, mais uma vez conseguiram um texto em código hexadecimal, e decifrando ele conseguimos uma frase. Uma nova ordem está em ascensão. Você se juntará a ela ou cairá. O vírus se espalhou longe demais. Tem que ser interrompido. Nós vamos contê-lo pela sua raiz. 13 anos 50 irão queimar. Essa parte final, 13 anos 50, não tem uma tradução confirmada, até porque anos sequer é uma palavra em inglês, mas a maioria das pessoas acreditam que era para ser 13 and 50, que seria 13 e 50, ou também esse ano podia ser uma palavra em polonês, até porque a carta foi enviada da Polônia para o blog do Johnny, e traduzido do polonês, ani significa ou. Mas enfim, o que muita gente acreditou, levando em consideração o contexto dos Estados Unidos, era que 13,50 seria uma referência a 13 faixas e 50 estrelas da bandeira lá do país deles. Aqui no Brasil traduziram muito essa frase para 13 de 50, mas simplesmente esse D não existe, nunca existiu e nunca vai existir. Eu tô falando disso porque, para tentar explicar esse vídeo do 11BX1371, envolveu muita teoria da conspiração que vocês vão ver depois. Enfim, continuando os enigmas, em determinado momento do vídeo começou a aparecer diversos desses triângulos com pontinhos pretos nas extremidades, e um usuário do Reddit desenhou cada um dos pontos que apareciam e percebeu que podia ser uma cifra de Pigpen, ou Pigpen Cipher. Basicamente, essa cifra funciona de um jeito que cada ponto em cada extremidade do triângulo podia ser uma letra do alfabeto. Inclusive, aparece um A em uma ponta de um triângulo atrás do Plague Doc em determinado momento do vídeo. Já que existem um monte de possibilidades que cada letra podia estar dentro de cada triângulo, um carinha no Reddit resolveu criar um site para ajudar todo mundo nas diversas tentativas para fazer um brute force nessa cifra de Pigpen, e a gente consegue essa frase em latim, que em português seria para atacar pessoas. E teve outro enigma que foi resolvido simplesmente na base do brute force, que foi esse texto gigante cheio de letras e números subscritos neles. Para desvendar o que está escrito aqui, foi preciso usar algo bem básico do mundo das cifras de substituição quando você não sabe a senha, que é separar os caracteres que mais aparecem. Isso porque, por exemplo, em inglês, uma das letras que mais aparece em todo o texto é a letra O. Então, se esse texto realmente for decifrado para inglês, vai ter muita letra O. Nesse texto em específico, o conjunto de caracteres que mais aparecia era M1, aparecendo num total de 32 vezes, logo essa seria a representação da letra O, certo? Sim, contudo, todavia, não nesse exemplo. A gente sabe também que textos têm espaços que formam as palavras, e M1 era justamente os espaços que o texto estava faltando. Para deixar mais fácil de compreender como funciona descobrir uma cifra dessa na tentativa e erro, logo no início a gente vê dois conjuntos de caracteres, que é S2, e no inglês tem muita palavra que tem dois Os juntos, então a gente finge que S2 é a cifra da letra O. Então, de novo, na tentativa e erro, você pode acabar tentando a alternativa que N1 é igual a S e I2 é igual a N, e aí conseguimos uma palavra em inglês, a palavra soon. E descobrindo só uma palavra que faça sentido, o resto do texto inteiro vai se formando. Agora imagine isso acontecendo com muita gente tentando uma quantidade gigantesca de combinações diferentes, de alternativas diferentes, ou você mesmo sozinho tentando de novo várias combinações diferentes. Isso é brute force de um enigma. E foi assim que conseguiram esse texto. Logo virá a queda, outro grande império. A queda, a águia está no horizonte. Junte-se a nós. A águia, infectada, irá espalhar sua doença. Nós somos o antivírus. Nós vamos proteger o corpo do mundo.
Só para finalizar esse texto, em inglês ele tem algumas letras que se repetem nos últimos 2 versos que formam uma palavra: morte. E agora, antes de ir pro último dos enigmas, o mais difícil a ser decifrado, tem outros 2 mais simples. Um deles era uma combinação de letras e números, que na verdade eram lances no xadrez, que mostravam uma partida com um checkmate bem rápido, e outro era uma frase que foi revelada por meio de várias letras soltas pelo vídeo, que podiam se juntar, e ela era traduzida pra: acerte uma flecha através do coração da águia. E agora sim a gente pode ir pro último dos enigmas, um textinho que aparecia faltando 1 segundo pro vídeo acabar. Para descobrir a criptografia usada aqui, alguns elementos do vídeo inteiro começam a fazer mais sentido. Caso não tenha percebido antes, esse G aparece atrás do Plague Doc e no início do vídeo ele levanta a mão e faz o sinal 3, 1, 2. Se você pesquisar no Google algo do tipo G312, você chega nos resultados sobre uma máquina de cifra de substituição criado durante o fim da Primeira Guerra Mundial, a Enigma Machine. E existem alguns sites que imitam essa máquina e dá para configurar até conseguir decifrar o que quer que tenha usado o tipo de criptografia desse dispositivo. Nesse site aqui, a gente tem 2 opções para um tal de refletor, o UKWB e o UKWC, então vamos deixar em B por enquanto. Também tem os 4 rotores, que na vida real seria essa peça aqui, e além dos rotores também tem as posições deles, e os anéis também. No rotor 1 a gente tem a opção de beta ou gama, e os outros 3 é um número de 1 a 8. Mas a gente já sabe que é G312, então o rotor 1 é gama, e os outros é 3, 1 e 2, respectivamente. Agora em relação às posições, no vídeo em si aparecem alguns números e letras soltos pela tela por breves momentos, um deles inclusive aparece quando o Plague Doc levanta 2 dedos, então as posições do 2 é 6F. Os outros são 5E, 1A, 11K, 1A e 23, 1A. E é assim que a gente consegue nada que faça sentido. Porque lembra do refletor UKWB? Então, na verdade é C. E é assim que a gente finalmente consegue nada. Isso porque ainda para conseguir decifrar, existe um negócio chamado plugboard que precisava descobrir, onde você basicamente digita 2 letras e a cifra faz algumas substituições no texto final. DM, ES, HZ, JP. Essas eram as letras. E como descobriram elas, eu não faço a menor ideia. Quem resolveu esse enigma em específico foi uma comunidadezinha lá de um canal do IRC. E eu não sei se o canal que decifraram isso se perdeu no tempo, o que aconteceu. Só sei que eu não descobri de onde tiraram DM, ES, HZ, JP. A única coisa que eu sei é que finalmente, depois de 2 meses tentando decifrar esse vídeo inteiro, conseguiram o texto final. E paz, complacentes são os fracos e lute conosco. Derrote a besta, matem sua doença, ou caia com o resto. Obviamente surgiram várias teorias do que tudo isso podia significar, por causa das várias referências aos Estados Unidos, tipo as coordenadas da Casa Branca, diversos textos falando de uma águia, e um dos símbolos do Zewa é justamente uma espécie de águia, das 13 listras e 50 estrelas supostamente da bandeira de lá, e lembra daquela frase que não tinha sentido nenhum? Lábios vermelhos gostam do 10º? Então, em inglês, essa frase com todo esse contexto dos Estados Unidos, descobriram que ela podia ser um anagrama para Kill the President, ou seja, mate o presidente. E também tinha as frases sobre atirar uma flecha no coração da águia, sobre o checkmate do xadrez, e até da queda do império. Aí tem todo o papo de vírus, de antivírus, que a águia é o vírus, então seria os Estados Unidos o vírus e qualquer coisa relacionada a isso. E quando a gente assiste uma obra desse tipo, principalmente pra quem já é desse mundo de enigma, a gente pensa no quê? Num ARG, ou só um enigmazinho pra se divertir ali com a rapaziada, um analog horror, uma historinha fictícia ali só pra curtir. E o que o povo de 2015 pensou? 300 mil teoria da conspiração envolvendo avisos de atentado terrorista ou até previsão de que ia acontecer a pandemia e qualquer coisa que você pode imaginar. Então vamos lá. Primeiramente, quem foi o real responsável pela criação do 11BX1371, o maior mistério da internet? O post no blog que começou tudo isso e trouxe toda a atenção para esse vídeo foi feito no dia 12 de outubro de 2015. Mas a primeira vez que esse vídeo realmente surgiu na internet foi num post do 4chan no dia 9 de maio de, também,
2015. Nesse post, um anônimo fala que encontrou um DVD em um banco de um parque. E nesse mesmo dia, o vídeo do 11BX1371 com um título de código binário foi postado no YouTube por um cara chamado AETBX. Esse título em binário se traduz para muerte e tem outro código binário na descrição que do espanhol se traduziria para algo do tipo: você tem um ano a menos. Até que meses depois o vídeo foi postado pela segunda vez por um cara chamado Parker Wright no dia 30 de setembro de 2015. Nesse meio tempo, o dono do blog lá do GadgetZ, o Johnny, já tinha chegado a carta pra ele, só que ele não tinha aberto ainda, ele só foi abrir meses depois, lá no dia 12 de outubro de 2015. Então aqui a gente tem, além do anônimo do 4chan, 3 possíveis pessoas que criaram esse vídeo. O AETBX, que até colocou uma marca d'água no vídeo como se fosse de autoria dele, mas conseguiram o contato dele e ele confirmou que não era o criador, e também disse que postou o vídeo porque achou um DVD em um banco de um parque na Espanha. A mesma história do anônimo do 4chan, só que adicionando que foi na Espanha. Uma segunda alternativa seria o criador do post no blog, que podia ter feito o vídeo e divulgado fingindo que não foi ele que fez, apesar do Johnny sempre afirmar o contrário, mas era só uma teoria da rapaziada baseada no mais puro achismo. Então o que sobra é o Parker Wright, e ele foi o único dos 3 que confirmou que foi ele que fez o vídeo. E também falou que enviou o DVD pro blog do Johnny. Porém, obviamente ele podia só estar mentindo, como muitas outras pessoas que também diziam que eram os verdadeiros criadores. Só que o Parker era o único que genuinamente respondia as dúvidas do pessoal, sem ficar desviando das perguntas. Ele postou a foto da máscara do Plague Doc, das luvas que ele usou, e respondeu várias das perguntas, inclusive confirmou que foi ele que fez o post no 4chan. E só enviou o DVD pro blog do Johnny porque ele foi em um evento, e nesse evento ele recebeu do Johnny um dos cartõezinhos do blog. E foi assim que ele teve a ideia de enviar o DVD na caixa postal do Johnny. O Parker também disse que colocou uma cópia do DVD em um metrô da Polônia e em um banco de um parque também na Polônia. Então, no caso, esse AETBX que postou o vídeo logo depois do post no 4chan, ele simplesmente repostou o vídeo no YouTube, colocou um código binário na descrição e no título, e que não tem nada a ver com o criador original. Ele simplesmente pegou a autoria do vídeo e é isso aí. Além de ter inventado uma história pro pessoal de que ele encontrou o DVD em um banco de um parque na Espanha. Só pra acabar de vez as dúvidas se o Parker Wright realmente era o criador, ele falou que ia postar um segundo vídeo continuando o 11BX1371 no canal dele, e foi isso que ele fez no dia 31 de dezembro com o vídeo 11B31369. Agora que a gente sabe quem foi o criador do vídeo e tem provas disso, qual era o objetivo dele com todas aquelas mensagens, criptografias e supostas ameaças? Em 2015, quando o Parker estava respondendo algumas dúvidas das pessoas sobre o 11BX1371, uma das perguntas foi: o vídeo poderia ser relacionado à situação geopolítica atual? Você quer que as pessoas acordem para ver o que você viu? E a resposta dele para isso foi: sim. No sentido que as pessoas precisam acordar para o resto do mundo e o que está acontecendo. Existe um vírus de ignorância e a mídia está propagando isso. Meu vídeo deveria ser uma evidência disso. Claro, eu coloco coisas, enigmas no vídeo para manter as pessoas engajadas. O Parker também fez algumas entrevistas com outros youtubers poloneses e ele fala que era justamente um projeto de arte, que uma das críticas era a desinformação do mundo atual, e que ele viu as teorias da conspiração que estavam sendo feitas sobre o vídeo dele, mas que ele não era um profeta nem nada do tipo. I'm not a predictor, I'm not a prophet, I am an artist who is concerned with the way that things are, and I think my art is an attempt to fix that. E, ironicamente, o que mais surgiu foi teoria da conspiração envolvendo ameaça aos Estados Unidos e que 13 de 50 seriam as 13 estados dos Estados Unidos dos 50 que existem e que era um ataque ao presidente, uma ameaça de atentado, ou a teoria que a frase de 2015 haverá eram 3 atentados que iam acontecer na França e por algum motivo era na França, sendo que em nenhum momento do vídeo cita a França, e os números 13 e 50 não eram uma referência aos Estados Unidos, mas eram uma referência ao número do lugar
imaginar que o atentado ia acontecer, ou que o vídeo previu a pandemia, já que tava falando de um vírus, e os vídeos também podiam ter a cura do corona, porque falava de antivírus, e meu Deus do céu. Você vai achar qualquer relação em qualquer coisa conspiracionista se você estiver predisposto a acreditar nisso. O problema mesmo é compartilhar isso para milhares e centenas de pessoas, porque é interessante pra você. Enfim, além do segundo vídeo que o Parker postou, ele fez um terceiro e último dessa saga do 11B, só que foi lançado mais de 3 anos depois, no dia 7 de abril de 2009, o 11B 451T8. Assim como os 2 vídeos anteriores, esse também tinha vários enigmas, cifras, mensagens bem parecidas com o primeiro e com o segundo, só que ele foi lançado 3 anos depois do segundo vídeo. A partir do momento que foi revelado que era tudo arte e que não tinha nenhum objetivo além de ser uma crítica, muita gente não gostou disso e se afastou do projeto, se afastou de resolver as coisas. O hype desse vídeo de ser algo maior que revelava coisas na vida real afastou muita gente que queria que isso fosse verdade e ficaram completamente decepcionadas quando elas descobriram que não era nada demais. Aí quando o segundo vídeo foi lançado, ainda tinha uma comunidade resolvendo as coisas, fizeram até uma wiki falando das soluções dos enigmas e tal. O problema é que só depois de 3 anos o Parker postou outro, e a comunidade que realmente resolvia algo, sabendo que era enigma pelo enigma em si, e pela jornada, pela caminhada de resolver as cifras, e não pela conspiração, se esvaiu ainda mais. É só olhar os comentários da quantidade de gente batendo nessa tecla de que é uma previsão de algo, sendo que nunca foi e nunca vai ser, e pouca gente de verdade falando das cifras e dos enigmas e tentando resolver alguma coisa ali. No fim, os enigmas desse terceiro vídeo foram resolvidos, só que nem tem graça falar dos enigmas resolvidos desse terceiro vídeo ou do segundo, porque não tem uma narrativa, não tem uma história, não tem nada. São os mesmos tipos de mensagens sendo ditos pelos 3 vídeos seguidos, que no final das contas também não ajuda a engajar o pessoal, que é justamente isso que mantém as pessoas engajadas, inclusive eu. O Parker Wright continuou postando os vídeos artísticos deles, só que não tinha mais nada a ver com a saga dos 3 vídeos do Plague Doc, e as views foram caindo, que não tem problema quando você só quer fazer um trabalho de arte. Ele até propositalmente já falou na entrevista que não monetiza os vídeos dele, e fala que o objetivo não é dinheiro nem nada. O ruim realmente é só a quantidade de comentário que fica de teoria da conspiração em todos, sério. Todos os vídeos do cara tem um pessoal falando que é previsão de algo. É chato e pra mim principalmente decepcionante, porque muita gente tenta fazer viralizar um videozinho de ARG que a pessoa faz, de enigma ou de análogo horror, o que é muito difícil fazer acontecer e ter alguma atenção na internet pra montar uma comunidade com base na história que a pessoa fez. E o Parker Wright conseguiu isso, conseguiu viralizar o que muita gente sonha em acontecer, só que no final das contas não deu em nada. No final de tudo, o que sobrou foi um textinho do Reddit sobre a jornada de quando todos os enigmas do primeiro vídeo foram revelados, e a diversão acabou de vez para grande parte da comunidade que tinha se formado. Meus amigos, eu me diverti muito investigando isso com vocês. Fizemos uma jornada notável com todos os tipos de coisas acontecendo que ninguém previu. Eu estou feliz por ter feito essa jornada com vocês, mas temo que a próxima parada para mim seja em casa. E ao ver o ônibus descendo a estrada, aproximando-se cada vez mais, só posso dizer o seguinte: obrigado por todas as lembranças maravilhosas. À medida que o tempo passa e a vida se desenrola, a percepção de mudança perpétua precisa ser acompanhada pela percepção de que nossas memórias vivem conosco. Vou sentir falta dos pintos, dos trocadilhos, das piadas e de todas as conspirações malucas. Mas acima de tudo, sentirei a sua falta. Quem quer que seja, obrigado e boa sorte. E que a vida não lhe traga nada além do melhor. Eu tô fazendo o vídeo de Monument Mythos. Meu canal inteiro ficou desmonetizado em março, mas já tá de volta. E isso acaba atrasando tudo, atrasou esse vídeo, aliás. Não era pra ter demorado 2 meses, demorou 2 meses porque eu tava focando no vídeo de Monument Mythos. Não sei se vai lançar em julho, não sei se vai lançar em junho, mas eu sei que vai ficar bom.